são doenças negligenciadas? Doenças negligenciadas é causada por agentes infecciosos que, por sua vez, atingem parte da população, sendo a maioria delas pessoas de baixa renda. Essas determinadas doenças, elas há a possibilidade de cura, há a possibilidade de tratamento, mas não é destinado aos mesmos. Uma das principais causas das doenças negligenciadas no Brasil são a pobreza, a falta de saneamento, a ignorância das pessoas e a falta de interesse das empresas farmacêuticas. Referente à pobreza, a falta de dinheiro impede que as pessoas tenham um melhor tratamento. Referente ao saneamento básico, eles são obrigados a fazerem suas necessidades em lugares completamente sujos. A ignorância é o que faz com que as pessoas acreditem que os próprios medicamentos podem curar a si mesmos sem qualquer prescrição médica. E agora, o principal, o que mais faz com que as doenças permaneçam no Brasil é a falta de interesse completo das grandes empresas farmacêuticas. Eles apresentaram um gráfico cujo qual terá a finalidade de lhes mostrar o índice de pessoas infectadas pela doença de Chagas na América Latina. Porém, deem maior atenção ao quadro do Brasil, que contém 1.600.000 de um total de 12 milhões de infectados. A doença de Chagas é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, que normalmente se encontra nas fezes de alguns insetos, principalmente um conhecido como barbeiro. É possível contaminar-se de várias outras maneiras, como por transfusão de sangue ou ingestão de alimentos contaminados. De acordo com o artigo 25, toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu bem-estar e o da sua família, nomeadamente quanto à alimentação, o vestuário, a habitação, a assistência médica e assim como quantos outros serviços sociais necessários. Tem direito à segurança em caso de desemprego, de doença, de validez, de viuvez e de velhice, ou nos outros casos de perda dos seus meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade. Até pouco tempo atrás, a febre amarela parecia um perigo distante, mas 8 mortes assustaram brasileiros e provocaram uma corrida aos postos de vacinação. O que pouca gente sabe é que existem doenças que silenciosamente matam mais de 5.000 pessoas por ano no Brasil. E como atingem principalmente os mais pobres, acabam esquecidas. Mas 500 mil de brasileiros sofrem de males como a tuberculose, que matava muita gente e ainda mata. Todo ano, 1,5 milhão de vítimas no mundo inteiro. No Brasil, são 75 mil novos casos, com 5.000 vítimas. Um dos focos da tuberculose, que é transmitida pelo ar, está em plena cidade do Rio de Janeiro. A Rocinha. Aqui surgem, em média, 50 novos casos de tuberculose todo mês. Todo dia a gente tem informação de novos casos, a gente tem a infeliz notícia de que, mesmo tendo cura, a tuberculose levou mais um vizinho, um amigo, um parente nosso. Não existe uma vacina totalmente eficaz para a tuberculose, doença de Ana Carolina. Para a malária de Valdeniza, não existe vacina alguma. O mesmo para a doença de Chagas, de Dona Teresa. Elas são doenças da pobreza, literalmente. Então elas dependem de fatores como saneamento, como boa alimentação, como acesso à informação. Também há décadas que não se desenvolvem novas drogas para tuberculose. A maior parte da tecnologia e da medicação ainda é da década de 40 e 50. Os efeitos colaterais do tratamento são desagradáveis e muita gente desiste. Sempre pensei em desistir, porque é muito ruim as reações, o remédio. Eu sinto muita dor no estômago, enjoo, dor no corpo, tive inflamação nas juntas. Se as pessoas abandonam o remédio antes da cura, o bacilo fica mais resistente. É isso que está criando uma superbactéria. Uma doença de países pobres, associada a grupos empobrecidos, desfavorecidos. O mapa mostra que, de fato, essas doenças se concentram nos países pobres ou em desenvolvimento. São exemplos do que se chama de doença negligenciada. Não vale a pena investir em produzir medicamentos para esses grupos. Então é uma doença que é negligenciada e a grande indústria não se interessa em desenvolver produtos para ela. Número alarmante, 3 milhões de doentes crônicos de Chagas.
A doença é adquirida pelo contato com as fezes do barbeiro, inseto que vive em casas de pau a pique. Eu sempre morei em casa de barro, né? Dona Teresa não se esquece dos sintomas. Aquela gastura nas pernas, dor nos braços, dor nas pernas, dor no estômago. Sentir o coração acelerado. É a falta de condições de habitação, tá certo? É o desmatamento que tira o inseto transmissor do seu habitat natural. Quanto mais se desmata, mais o homem entra em contato com outro inseto, o mosquito Anófeles, transmissor da malária. O Instituto Infarmacos Fiocruz fez parceria com o DNDi, sigla em inglês para Iniciativa em Medicamentos para Doenças Negligenciadas, para que juntos pudesse criar novos métodos, novas vacinas e novos remédios, para erradicar todas as negligências em um mundo. A população pode contribuir com a disseminação dessas informações, engrossando o coro liderado pelas organizações não governamentais a favor do investimento para pesquisa e desenvolvimento voltado a métodos contra essas doenças. Dito isso, é possível engajar-se com a causa, assistindo o desenrolar de políticas públicas e pressionando agentes internacionais e governos a agirem. Além de investir em pesquisa, é preciso passar o conhecimento científico para a inovação na indústria. E desenvolver novos produtos requer mecanismos inovadores de financiamentos e redução de custos, pois as grandes empresas farmacêuticas não têm interesse em investir em desenvolvimento de medicamentos de pessoas pobres, sem condições de pagar grandes quantias para se verem curadas. Um economista belga aqui chamado Michael Ostrowska acrescentou que, para doenças negligenciadas, o sistema de patentes de novos medicamentos não funciona. Ele diz: o sistema precisa ter sustentabilidade, não basta descobrir uma nova droga, é preciso testá-la, distribuí-la e treinar médicos e tratar pacientes. Isso tem um custo elevado. Segundo o economista aqui, isso deve ser feito com o apoio das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e pelos governos. Sem parceria entre governos, instituições não governamentais e empresas privadas, sem estímulos e compensações, as doenças continuarão negligenciadas. E, infelizmente, milhões de pessoas permanecerão doentes e esquecidas. We have to think of the next phase, and ultimately, if we have these global public health problems, what we need is public responsibility, government responsibility, framework that can coordinate to a certain degree the activity that's going on. The major gap today is lack of leadership at a government level. And if we use experience of other diseases, a lot of progress have been made in the field of oncology, for example, during these last 10, 20 years, because it's a clear priority set up by governments. The fact that we need to make an investment in this should not scare people, especially in the times that we're living with difficult economic conditions. We have to make governments understand that this is not just an issue of responsibility, but it's an investment that's really going to pay off in the future. We can't continue to keep ourselves in a system that results in people dying all over our planet from preventable causes.